E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? O que estão fazendo nessa quarentena? Espero que estejam utilizando o tempo que vocês têm tido, tempo livre, para coisas que edificam. Não fica só no celular, não fique só assistindo série. Aproveite esse tempo que nós estamos tendo para você aprender novas coisas, ler sobre novas coisas, assistir vídeos diferentes e crescer, né? Então, sobre a aula de hoje é a lição de número 5 e eu confesso que eu gostaria de estar junto de vocês, de estarmos juntos para a gente conversar, discutir, debater sobre o tema que será abordado. Mas de antemão já quero deixar que se você tiver alguma dúvida, se você quiser algum conteúdo de aprofundamento ou quiser saber mais sobre alguma coisa, pode me mandar uma mensagem que aí eu estarei buscando que vocês tenham acesso a esse conteúdo, que vocês tirem as dúvidas de vocês, beleza? Então vamos lá. A nossa aula de hoje, na verdade, é a nossa revista desse trimestre, como vocês sabem, ela trata sobre um assunto chamado família. E a família é algo muito interessante, porque ela é a instituição mais importante na sociedade. Então, a gente tem algumas outras instituições e a família é a instituição mais importante. Então, no nosso tema a respeito da família, nós vamos estudar sobre como conviver com o diferente. Então, a nossa leitura da aula, ela se encontra lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 18, que diz assim: Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo de 1 ao 36. Nós não vamos ler essa referência para otimizarmos o tempo, mas já deixo para vocês a leitura. A gente já conhece essa história, ela é a história de José, né? A respeito de quando seus irmãos os vendem. E aí, vocês podem ler essa referência aí na casa de vocês, beleza? Então, a respeito dessa diferença, nós vamos estudar sobre isso hoje. Então, vamos lá. Quando a gente fala a palavra diversidade, o que vem à sua mente? O que você pensa? Vamos pensar um pouco aí, não dá pra gente falar, né? Mas o que você pensa? Pensando sobre isso, eu entrei no Google, nosso amigo, e eu pesquisei sobre essa palavra. E no momento atual, essa palavra está muito relacionada com as questões de variações de gênero, né? Então, quando a gente pesquisa, pelo menos quando eu pesquisei sobre diversidade no Google, apresentou essas questões relacionadas ao gênero. Não é sobre isso que nós queremos falar. Então, eu trouxe aqui uma definição do que seria a diversidade. Então, a diversidade é qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado. É a variedade. Então, é o conjunto variado, multiplicidade. Aplicando a diversidade à família, nós podemos definir então como singularidades que compõem o conjunto chamado família. Então, existem várias pessoas dentro da mesma família que possuem habilidades diferentes, características físicas, mentais, histórias de vida diferentes, contexto social diferente. Então, isso compõe a diversidade dentro da família. E a diversidade, de antemão, ela é uma característica da criação divina. Então, é parte do propósito divino que a criação fosse diversa, que eu e você fôssemos diferentes um dos outros. Vamos lá, pensando na família, olha essa imagem aqui. Nós temos a representação de algumas personagens que poderiam compor uma família. Então, a gente tem pessoas adultas
que ainda assim, mesmo sendo adultos, possuem diferenças, como por exemplo, o sexo. Então nós temos mulheres e homens, possuem diferenças em relação no conjunto de mulheres, possuem diferença em relação a gosto, personalidade, características físicas. Então ainda nós temos outros grupos, que é crianças, bebês, idosos. E então a diversidade ela é infinita. Dentro da família não é diferente. Então quando a gente tem uma família, não existem pessoas iguais. E pensando nisso, eu fui até pesquisar a respeito dos gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, né? Que ainda tendo a aparência idêntica e o DNA idêntico, existem diferenças entre eles, como por exemplo a digital. A nossa digital ela é única, não existe ninguém que possui a digital como a nossa. Por isso que é utilizada, por exemplo, na polícia, né? Então, dentro da família, nós temos várias possibilidades de ser diferentes. Então, vamos lá. A diversidade na família. Ela é expressa também, além das características pessoais de cada um, pelos papéis. Então, dentro de uma família, por exemplo, a gente tem o papel da paternidade, que são os nossos pais. Então, quando assumimos um papel de pais, existem algumas obrigações, existem algumas funções, existem alguns espaços dentro da casa, por exemplo, que os pais ocupam. Então, isso também é uma forma de exemplificar a diversidade. Por exemplo, vocês que são adolescentes, vocês são filhos. Então, existem papéis específicos para aquela função específica de ser filho, né? Então, por exemplo, o filho mais velho, ele é diferente do papel do filho caçula, porque geralmente o filho mais velho recebe algumas obrigações, responsabilidades diferentes, por exemplo, de quem é mais novo. Então, isso também já mostra que há diversidade na família. Uma outra ideia importante a respeito da diversidade é que a adolescência, em específico, ela é caracterizada pelo processo de identificação, ao mesmo tempo que se há a construção da individualidade. Como assim, Priscila? Na fase específica da adolescência, existe a construção e a consolidação da identidade pessoal. Então, essa construção da identidade ela é feita da seguinte maneira. Ao mesmo passo, né, que o adolescente se identifica, por exemplo, com as regras familiares, com o costume, com os hábitos, com a história da família, ao mesmo tempo que tem que ter essa identificação com a família, existe uma diferenciação da família para refletir o que é meu, o que é pessoal, do que é do outro, do que veio da minha família, do que é do meu pai. Então, a construção por exemplo, dessa individualidade é em relação a isso. Você precisa se identificar com a sua família, ao mesmo tempo que você tem que se constituir como indivíduo, como diferente, como singular. Então, isso é muito característico na adolescência. E em relação à família, a gente vê na Bíblia algumas histórias que relatam sobre essa situação da família, sobre o que eu falei em relação à diferenciação de papéis, essa construção da individualidade. E a nossa revista ela traz como exemplo dessa situação a história de José. Como a gente sabe, José tinha alguns irmãos e no meio da sua família, José era um destaque. Então ele tinha sonhos, ele era diferenciado entre os seus irmãos. O pai dele o amava de forma diferente e isso acabou despertando em seus irmãos um sentimento de inveja, um sentimento de rejeição. Mas para José existia uma missão, existia um propósito, que era mais lá na frente trazer suprimento, não só para a sua família pessoal, sua família nuclear, mas para a família de todo Israel. Então José passou por um processo de ser vendido, de ser jogado na cisterna, de ser
de trabalhar na casa do governador, né? Então, nesse processo de José, ele foi sendo trabalhado para ter uma posição diferente em relação à sua família. Quando José atingiu o posto de governador, ele poderia muito bem ter rejeitado a família, ter pago na mesma moeda, mas ele não escolheu fazer isso, ele foi diferente. Então, isso também é uma forma de vermos, né, a diversidade que existe dentro da família. Mesmo num contexto desfavorável, mesmo tendo todos os motivos para rejeitar sua família, José decidiu ajudá-los, decidiu trazer o suprimento, o mantimento. Então, vamos lá. Dando continuidade, a gente também tem a relação de conflitos com a origem na diferença. Então, pensando que a família ela é composta por diferentes pessoas, diferentes singularidades, existe alguns conflitos que nascem dessa diferença. Seria muito bom se todo mundo pensasse igual. Todo mundo quer a mesma coisa. Só que não é assim que acontece na realidade. A gente vê que existem alguns conflitos por causa da diferença. Isso por causa da diferença de idade, como a gente falou, né, da constituição do que é a família. Diferença de papéis, diferença de histórias de vida, diferença de personalidade. Então, tudo isso reflete e em algumas situações gera conflito. A respeito dessa situação, eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem, essas 3 imagens, e me dissessem, ó, e pensassem a respeito do que vocês veem. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 3 imagens. O que vocês veem nessas imagens? Essa primeira, né? A gente tem uma segunda e uma terceira. Então, o que acontece? Essas 3 imagens, elas exemplificam algo chamado Gestalt, que é o estudo da percepção. O que é isso, Priscila? É que, às vezes, uma imagem, uma verdade, vista de lugares diferentes, de pontos de vista diferentes, elas podem ser interpretadas de formas diferentes. Então, o que eu quero exemplificar com essas imagens? Que, por exemplo, essa primeira imagem, algumas pessoas podem ter visto uma taça, um jarro, e outras pessoas podem ter visto 2 rostos de perfil, um de frente para o outro. As 2 pessoas estavam erradas com a sua percepção? Não, só são percepções, são pontos de vista diferentes. A segunda imagem, por exemplo, você pode olhar uma árvore, né, com pássaros e peixes, ou se você, dependendo do ponto de vista, você pode ver um macaco de perfil e um leopardo, um leão, um felino de perfil. Da mesma forma que a outra, se você viu uma árvore, você não está errado, e se você viu um macaco, você também não está errado. E por último, a gente vê aqui uma imagem que, dependendo da forma que você olhar, ou você vê um homem tocando um saxofone, né, mais na lateral, ou dependendo da forma que você olhar, você vê um rosto feminino. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes os conflitos que existem na família, quando a origem está na diferença, eles derivam de pontos de vista diferentes. Então, assim, são as várias formas de se dizer e ver uma verdade. Talvez você, como filho, esteja vendo uma situação em que no seu ponto de vista não esteja legal. Mas aí não quer dizer que o ponto de vista, por exemplo, do seu pai em relação àquela situação também não esteja certo. E o que a Bíblia nos orienta a respeito disso? É necessário que nós conversamos, né? O diálogo, ele é a base para a resolução dos conflitos. E olha só o que diz lá em Provérbios, capítulo 15, no versículo 1. A resposta calma, a resposta branda, desvia a fúria, mas a palavra ríspida, a palavra dura, ela desperta a ira. Então, dependendo da forma que você falar, expressar o seu ponto de vista,
pode trazer a ampliação para a situação ou pode trazer ainda mais conflito. Então, a Bíblia nos orienta a usarmos essa resposta calma, a usarmos a resposta branda, para a gente não perder a razão. E olha só o que o primeiro versículo que a gente leu diz, que quando... Deixa eu voltar aqui para a gente ler. Se for possível, e quando depender de você, tende paz com todos os homens. Então, como cristãos, como crentes que acreditam na Bíblia, que tem a Bíblia como, né, o seu manual de fé, nós precisamos fazer uso dessas instruções. Então, dando continuidade, nós vimos que existem diferenças. Então, eu sou diferente. E daí? A fase que vocês estão vivendo, vocês podem já ter ouvido isso. É uma fase, pelo menos eu quando era adolescente, eu gostava de ser diferente. Gostava de usar roupa diferente. Teve uma época que eu queria até ser hippie, vestir aquelas roupas de hippie para expressar que eu era diferente. Porque eu não queria parecer igual. Só que uma pergunta que eu trago para vocês hoje é: o que ser diferente expressa? Talvez essa sua vontade de ser diferente expresse, por exemplo, um sentimento de rebeldia, de rejeição, alguns conflitos pessoais que ainda não foram tratados, e isso é exposto para fora através, por exemplo, de um estilo de roupa, de um jeito de falar. Mas se a sua diferença, se ser diferente, expressa o caráter de Cristo, aí você está no caminho certo. Então, se ser diferente é não seguir o que o mundo indica, o que o mundo expõe, então você está no caminho certo. Olha só o que diz aqui. Não há problema em sermos diferentes. Na verdade, o que precisamos aprender é a viver na liberdade que Jesus nos deu e conforme Ele deseja que vivamos. Então, ser diferentes não é o problema. O problema é como essa diferença está sendo exposta e o porquê, o que está me levando a ser diferente. Então, a gente tem que aprender a valorizar e a fazer bom uso dessa liberdade que Jesus nos concede, que é a liberdade de sermos diferentes. Então, já que ser diferente é bom, o que precisamos compreender? Quando algumas pessoas escolhem ser diferentes, existe um fator muito importante, são as influências. Tanto que você recebe, quanto que você impõe, que você influencia. Então, existem influências boas, e aí eu trouxe aqui 2 textos de Paulo, que na minha opinião é uma referência, é uma influência bíblica muito legal de ser seguida, porque Paulo, na sua época, ele foi diferente. Ele assumiu o compromisso de ir na contramão de tudo que era legal, de tudo que era imposto naquela época. Então, o que é que Paulo fala lá em 1 Coríntios no capítulo 11, no versículo 1? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, olha só, Paulo, ele tinha conhecimento de quem ele era. Ele tinha conhecimento de quais eram as suas influências. Então, por isso que Paulo assumiu essa responsabilidade de ser um influenciador. Então, ele sabia que ele era diferente naquela sociedade, porque ele tinha como base o exemplo de Cristo. Mas, em contrapartida, existem as influências ruins, existem as influências que não edificam. Essas influências, quando se tem, a pessoa não deixa de ser diferente, ela ainda vai ser uma pessoa diferente, só que ela é contaminada pelo pecado. E aí o pecado, ele corrompe tudo aquilo que Deus fez para ser bom e acaba desviando do propósito principal, que é sermos parecidos com Cristo. Olha só o que diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21. Olha só o que diz. Examinai tudo, retém o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Então, o que Paulo está querendo dizer aí? Que existem influências que são ruins. Vai ter influências ruins, mas que nós precisamos examiná-las
e o que não for bom, lança fora. E aquilo que é bom, que edifica, guarda. Então, olha só o que a gente tem aqui nessa imagem. A gente tem um influenciador e um influenciado. O influenciado, ele está recebendo ideias de um influenciador. Será que isso é bom? Será que isso não é bom? Isso a gente tem que examinar enquanto cristãos. Como eu disse anteriormente, o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus, na sua época, na época que ele viveu aqui na Terra, ele não mediu esforços para ser diferente. Então, Jesus, ele veio exatamente com esse objetivo, romper com os padrões sociais e religiosos da sua época. E uma coisa muito interessante que Jesus nos ensina é a ética de Cristo. O que seria a ética de Cristo? É a valorização da vida em detrimento de regras, lugares e instituições. Lá nessas passagens bíblicas que eu coloquei aqui, em Marcos, nos evangelhos, contam uma história onde Jesus chega num sábado, numa sinagoga, e lá, dentro da sinagoga, existiam vários religiosos. E um deles, do povo que estava lá, eram os fariseus. Então, Jesus, na sinagoga, chega um homem que tinha uma enfermidade na mão. A mão dele era atrofiada. E aí, vendo aquela situação, ele chega perto de Jesus. E aí, os fariseus começavam a se perguntar qual seria a reação de Jesus naquele momento. Por quê? Sábado, para os judeus, é um dia sagrado. Então, para eles não poderia haver cura, porque era um dia sagrado, era um dia de descanso. E aí, o que Jesus fez? Ele rompeu com o padrão social e religioso daquela época, levando cura aos homens, aquele homem, porque ele sabia a intenção do coração daqueles fariseus e ele queria ensiná-lo a ética de Cristo, que a vida é mais importante do que as regras, do que os padrões naquele momento. Então, a vida daquele homem, a cura daquele homem era mais importante do que os padrões, como eu falei anteriormente. Então, Jesus, com toda a sua sabedoria, ele nos ensinou, não só nessa passagem, mas em várias outras, que ser diferente é bom, que ser diferente, que ir contra o que o mundo diz é algo bom, mas que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Então, a revista ela ainda nos traz a diferença como um presente. E aí eu trouxe aqui uma foto de um mundo, né, do nosso globo terrestre. Quando a gente olha para o mundo, para o globo terrestre de maneira geral, a gente vê que há muita diversidade. Há diversidade no que não é vivo, como por exemplo, no ar, na água, né, nos elementos, na terra, isso há diversidade. A gente vê que há diversidade entre os animais, dentre os animais há diversidade nos seres humanos. Não existe um ser humano que seja idêntico ao outro. Pode até ter algumas semelhanças, mas idêntico não existe. Então, a diversidade, ela é um presente de Deus. E a mão de Deus, ela atuou nessa diversidade, né? E isso é quem traz beleza ao planeta Terra, porque ele é um planeta diverso. Então, como eu falei, reforço, ser diferente, ter as nossas singularidades, é um presente de Deus para nós. E como lidar com tanta diferença? Né? Se existe tanta coisa diferente, tanta gente diferente, é gente com estupim curto, é gente mais calma, é gente mais agressiva, é gente mais branda. Então, como lidar com essa diversidade toda? O que a Bíblia nos diz é que a gente tem o auxílio, né? A gente tem a ajuda de um amigo pessoal, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos ajudará a lidar com as diversidades. Então, por exemplo, voltando para a família, né? Que é o nosso tópico. Quando existir algo na sua família que esteja acontecendo, que você vê que é algo ruim, né?
que você vê que está sendo originado pelo fato de ser diferente, de ter opiniões diferentes, ore ao Espírito Santo, peça a Ele que te ajude, que te abra o entendimento sobre aquela situação, que Ele é seu amigo, Ele é seu conselheiro, Ele entende a nossa dor e Ele está lá para nos dar sabedoria, para nos orientar a respeito de como agir. Então, como lidar com toda essa diversidade, com toda essa diferença? Com o Espírito Santo. Ele tem poder de nos ajudar. E para nos relacionarmos bem uns com os outros, depende muito mais de nós do que do Espírito Santo. Então, e olha só o que Jesus nos ensina lá em Mateus 5,44. Olha que interessante. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Então, o que Jesus está nos ensinando nessa passagem? Ele está nos tirando da zona de conforto. Jesus, com toda a sua soberania, com toda a sua majestade, ele está nos ensinando que quando a situação for difícil, qual deve ser o nosso posicionamento como cristão? Quando a situação for de conflito, qual deve ser o nosso posicionamento como cristão? E ele ainda diz inimigo, né? É ainda mais sério. Então, nessa figura aqui, o que é que diz? Que a nossa zona de conforto é lidar com pessoas que a gente gosta. É muito fácil amar quem a gente ama, é muito fácil amar quem concorda com as nossas opiniões. Mas o maior desafio do cristão é amar, orar e conviver com quem pisa no seu calo, com quem fala mal, com quem faz fofoca, com quem, independente do que seja, com o que é difícil de se lidar, com o que é diferente, e a diferença bate de frente com você. Então, Jesus nos ensina que nós devemos orar, nós devemos buscar nele, na palavra, no relacionamento com ele, estratégias para lidarmos com essa dificuldade. Ou seja, Jesus nos convida a sair da zona de conforto, a não amar só quem nos ama, mas também amar os nossos inimigos. E sendo assim, a gente saberá lidar com as diferenças. Então, para a gente concluir, eu quero deixar essa frase para vocês, que vocês sejam diferentes, mas que a diferença que existe em você expresse Cristo. Que não seja uma diferença que expresse qualquer outro tipo de sentimento, qualquer outro tipo de situação, mas que expresse Cristo. Porque se você fizer isso, você vai ver que você vai ser um adolescente abençoado e que vai ser um adolescente influenciador, começando com o seu primeiro ministério, que é a sua família, que é a sua casa, e aí depois cumprindo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para as outras pessoas. Então, sendo um influenciador dentro da sua escola, sendo influenciador no seu meio de amigos, sendo influenciador nas redes sociais, não influenciador igual a gente vê hoje para coisas ruins, mas para o bem. E o bem que nós precisamos e que a humanidade precisa se chama Jesus Cristo. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me mandar, estou aqui à disposição. Quero dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês, que eu amo vocês de verdade, eu amo essa turma, porque a gente conversa, a gente debate. Aí tem o Mateus que fala, aí tem um que completa, aí tem um cala a boca, tem um que vai falando. Então eu estou com muita saudade de vocês, espero que vocês estejam bem, espero que esse tempo seja um tempo de vocês colocarem em prática o que essa lição está ensinando, que é sobre a família, o nosso bem mais precioso. Então fiquem com Deus, um beijo, sejam diferentes mesmo, mas que essa diferença expresse Cristo. Cheiro!